Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Meu nome é Márcio Magalhães, atuo já há algum tempo na área do direito de trânsito. Tá? Hoje eu estou trazendo um artigo do Código de Trânsito Brasileiro, um dos mais cometidos, tá certo? Que é o de transitar em velocidade superior à máxima permitida. Essa infração está no Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 218. Tá? Eu trago algumas teses de defesa para essa autuação, para que gere de fato a sua nulidade. É importante, quando você receber a notificação da autuação, né, pelo órgão de trânsito, que você verifique, né, alguns detalhes inseridos nos campos dessa notificação. Tá? A primeira que eu vejo que talvez seja uma das mais importantes, seja verificar a aferição do instrumento, né, ou equipamento que foi utilizado para a elaboração da notificação da autuação. Então a gente tem que verificar se de fato esse equipamento, esse instrumento está dentro das conformidades do Inmetro. Tá? Algumas vezes tem ocorrido de a gente verificar que o instrumento ele não foi aferido e, portanto, gera a nulidade do auto de infração. Tá? Quando você recebe a notificação da autuação, você pode observar que tem lá a data, o horário do cometimento da infração, bem como a localidade. É importante verificar também se esse instrumento ele consta a sua localidade correta, tá? Se o equipamento de fato ele está operante e dentro do prazo de validade, foi aferido pelo Inmetro, tá? Outra coisa também importante é a gente verificar sobre a competência da autoridade de trânsito, tá certo? Eu vou citar aqui, por exemplo, para que seja mais claro, né, e facilite o entendimento. Um órgão municipal não pode autuar numa rodovia, tá? A rodovia não pode autuar dentro do município. Um órgão federal não pode autuar na circunscrição de uma autoridade de trânsito estadual e vice-versa, tá certo? Então isso aí trata-se de competência, tá certo? Se uma estiver usurpando a competência da outra, gera a nulidade, tá? O artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro traz condições que devem ser observadas. Se de fato a notificação da autuação atende às exigências do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? O artigo 218 fala sobre a tipificação da autuação, né? Que na verdade são os artigos, né? Para cada tipo de infração existe a tipificação de um artigo. Tá? No nosso caso aqui, em comento, é o artigo 218, que fala sobre transitar em velocidade superior à máxima permitida. Tá? Deve também se observar a característica da placa, para verificar se confere. Já tivemos também casos
que chegou a notificação da autuação, e geralmente ela vem com fotos, tá certo? E a gente verificou que o carro autuado tratava-se de um carro de 2 portas, tá? E ao verificar o documento do veículo, consta lá um veículo, tá, com 4 portas. Então é importante na sua defesa, tá certo? Quando você recebe a notificação da autuação, você deve elaborar a sua defesa, a defesa prévia. É importante você mencionar que na notificação da autuação, de acordo com a foto ali, tá certo, da notificação, consta um veículo de 2 portas e que não confere com a real placa e com o veículo que consta no certificado de registro e licenciamento de veículo. Então também gera nulidade, tá certo? Outra hipótese que pode ocorrer é o veículo clonado, tá certo? Observando-se que através de algumas autuações que têm chegado na residência do proprietário, tá? Pode ser sim um veículo clonado, tá certo? Que está trazendo prejuízo ao legítimo proprietário. Então é importante. Nesse caso, você deve fazer um boletim de ocorrência, tá certo? Relatar todas essas infrações cometidas, tá? Para se preservar. Outro detalhe também é com relação à cor do veículo. A notificação chega para você, tá? E nela está inserida aquela foto que foi captada pelo instrumento ou equipamento de radar. E na notificação você verifica que o carro é um veículo de cor clara, pode ser um veículo de cor branca. Só que, na verdade, o veículo do legítimo proprietário é um carro de cor preta. Então, com base nessa tese, é possível sim anular o auto de infração. Veja que são inúmeras teses que você pode trabalhar nesse sentido, tá certo? A outra, né, se você for vítima de sequestro. Você está no interior do veículo, na condição de vítima de um sequestro. Você observa que a pessoa que está na condução do seu veículo, o delinquente, ele tem passado por inúmeros radares. Evidentemente, dias depois, essas notificações chegarão no endereço que consta do veículo, tá certo? Então, uma forma também de você se preservar e quando chegar essas notificações, você poder fazer a sua contestação, né? Apensando aí o boletim de ocorrência que você elaborou, de forma que no histórico está bem claro que você foi vítima de sequestro e o cometimento não foi cometido por você, tá certo? For por ocasião do delinquente estar na posse do veículo naquele momento, isso é plenamente justificável, tá certo? Então veja que eu elenquei aí a vocês uma série de teses que podem, tá certo, anular o auto de infração. Ou melhor, anular a notificação da autuação. Tá certo? Então é importante você fazer toda essa defesa, apresentando aí as teses, fazendo o seu embasamento,
tá certo? E fazendo o seu pedido. É importante, se você tem dificuldade para realizar essa defesa, procure uma pessoa habilitada que tenha conhecimento na área do direito de trânsito. Isso é muito importante, tá? Esse está sendo o primeiro vídeo que eu estou fazendo, será o primeiro de muitos, e sempre vou estar trazendo novidades com relação ao direito de trânsito, tá? Então, se esse vídeo trouxe uma gota de instrução para vocês, aguarde os próximos vídeos. Obrigado.